Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí do turno que vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Jaice, né? Jaice Laiana Lopes Calô. Eu sou psicóloga e fui convidada pela educadora de apoio Loisnete de Cássia para realizar esse vídeo, para falar um pouquinho sobre a minha vida, né, o meu processo de escolha profissional e como foi, né, essa minha história com relação o meu desenvolvimento com relação ao meu crescimento profissional, né. É importante dizer que esse vídeo, faz parte de um projeto maior, né, que é o projeto Feira das Profissões, e esse projeto Feira das Profissões, ele é um projeto que faz parte da Escola Gumercindo Cabral, e é realizado junto aos alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio, né, que estão aí vivenciando esse processo de escolha com relação ao curso, com relação aos caminhos desenvolver após o encerramento do ensino médio, né. Também gostaria de agradecer o convite realizado, né, na figura da educadora de apoio, Loisnete de Cássia, e dizer que a minha felicidade, né, de perceber, inclusive, a importância do projeto, quando a gente considera a dimensão, né, a grandiosidade que é essa escolha aí para vocês nessa etapa da vida, né. Também gostaria de dizer, gente, que vai chegar aí, na casa de vocês, né, vários vídeos, alguns profissionais, né, que foram convidados para estar falando sobre a sua história de vida, com relação à profissão, mas é necessário que vocês entendam que cada sujeito é cada sujeito, cada escolha é cada escolha. E aí o que vocês precisam observar diante dessas falas, desses profissionais, é justamente isso. Onde eu me identifico, né? Quais são as minhas principais características enquanto pessoa? Eu sou uma pessoa extrovertida, que disciplinas eu mais gosto, onde é que eu me identifico, entendeu? E aí, a partir daí, você fazer o seu processo de escolha, né? Você se identificar com falas, se identificar com áreas de atuação. E, para além disso, eu também gostaria de dizer que a gente está vivendo um momento muito delicado, que é o momento da pandemia, né? Com relação ao Covid-19. Então, esse já é um processo extremamente complexo de escolha, né? E, juntando o processo que a gente vive atualmente com relação à pandemia, já é um processo, acaba, vamos dizer assim, trazendo novos elementos que podem chegar a dificultar, né, o processo de escolha de vocês. Por isso, eu fiz questão de parabenizar a escola por não deixar de realizar o projeto, mesmo que por meio das atividades remotas, que é o que está ocorrendo aí, com esse vídeo que está chegando aí na casa de vocês, né. Agora vamos seguir, porque eu falo demais, e aí vamos seguir e falar um pouquinho sobre a minha vida. Então, bora lá. Não sei se vocês perceberam, meu sobrenome Calô, eu morei aí em Terra Nova, morei até os meus 5 anos de idade, tenho muitos familiares aí, costumo frequentar a cidade em alguns períodos do ano, hoje em dia não tanto, porque moro numa distância maior, mas assim, morei aí até meados de 5, 6 anos de idade, quando fui embora, fui morar em Petrolina, Pernambuco, por conta de questões da dinâmica familiar em si, e desde então, ao chegar em Petrolina, eu estudei no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, né? É um colégio da rede privada de ensino. Eu não acabei esquecendo de falar, mas eu tenho 33 anos e além de psicóloga, eu também atuo como professora, né, de ensino superior, que é um pouquinho sobre isso que eu vou falar para vocês, mas vamos seguir, né? Então, assim, eu não só cursei o ensino médio no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, mas eu também cursei o meu ensino básico, o meu ensino fundamental também na Escola Nossa Senhora Auxiliadora. E no terceiro ano, eu comecei a identificar, vamos pensar assim, ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano, eu comecei a identificar
quais eram os meus princípios. Comecei a realizar pesquisas sobre profissões, né? Comecei a observar quais eram as minhas aproximações e quais eram os meus afastamentos, né? Com relação às próprias disciplinas que a gente estuda durante a escola como um todo. Então, assim, eu sempre fui muito próxima de disciplinas relacionadas às ciências humanas, sempre fui muito próxima de disciplinas como história, geografia, inclusive tinha um destaque muito grande quando você pensa, por exemplo, a aproximação com outras disciplinas, como, por exemplo, disciplinas do campo das exatas, matemática, física, química e por aí vai indo. Outros campos, vamos pensar assim. Então, a partir daí, eu já sabia que tinha alguma coisinha, né? Porque, assim, eu sabia que eu não iria querer uma engenharia da vida, por exemplo. Paralelo a isso, a gente também precisa entender que a nossa fala ela é uma fala situada, né, gente? Então, assim, cada um tem uma realidade de que, assim, eu morava em Petrolina. Terminei o ensino médio por volta de 2003. Então, assim, eu sabia que eu não tinha como sair da cidade para cursar, realizar outro curso, realizar um curso de graduação. Eu sabia que meu curso de graduação teria que ser realizado ali em Petrolina ou Juazeiro, que é a cidade vizinha, né, Juazeiro da Bahia, por conta das questões financeiras, etc. e tal, que não permitiria. E aí, eu tinha algumas opções do que eu poderia desenvolver. Então, assim, o processo de escolha profissional, é importante dizer que ele também é situado, né? Então, assim, eu, inclusive, enquanto psicóloga, e uma psicóloga que eu vou falar mais sobre isso, que atua na área social, não tem como eu falar aqui para vocês e não situar essa fala, né? Então, assim, a nossa escolha passa, sim, pelas nossas aproximações com relação às disciplinas, com relação às minhas características de personalidade, você é uma pessoa mais extrovertida, entre outros elementos, mais comunicativa, mas também perpassa por outros elementos, né? Dentre eles, esses elementos situados que têm relacionados ao que eu chamo de marcadores sociais, né? Então, assim, às vezes a gente tem que ver o acesso, as possibilidades de acesso que, às vezes, interferem, sim, nesse processo de escolha. E, para mim, interferiam. Então, assim, eu tinha que escolher um leque de profissões que estavam ali entre a cidade de Petrolina e Juazeiro. Inicialmente, dentre as opções, lá a gente tinha o curso de Direito. E aí, automaticamente, eu decidi realizar vestibular. Na minha época, não tinha nem, a minha época, né? Mas, assim, não tinha nem. Era vestibular tradicional. Cada instituição fazia seu vestibular, era tradicional, era diferente, o processo processo não era articulado como é hoje com o Enem, com vocês, né? E aí eu decidi realizar para a UNEB, na época, a Universidade do Estado da Bahia, fiz um vestibular, que é uma universidade estadual, para Direito, na época não passei. Isso foi final de 2003. Isso eu falo para vocês, até para que vocês percebam que a história não é linear. Tem gente que vai chegar, vai fazer o vestibular e vai conseguir ser aprovado. Tem gente que vai chegar, vai fazer o vestibular e não vai conseguir ser aprovado. Tem gente que vai fazer o vestibular, vai conseguir ser aprovado, mas no processo do curso não vai se identificar e vai buscar outras escolhas. E não tem problema. Você tem que buscar o que te faz bem, o que te faz feliz, né? Tem gente que, inclusive, vai perceber que talvez, não, eu não quero fazer um vestibular agora, eu quero prestar um concurso de nível médio. E é um outro processo de escolha, né? Por isso que antes eu falei para vocês essa questão dessas escolhas, né? Cada sujeito diante de suas escolhas na vida, de uma maneira geral. Mas vamos seguir. E aí, eu fui fazer cursinho pré-vestibular, ainda visando, em 2004, realizar o curso de Direito, tentar o curso de Direito da UNEB, por aí vai indo. Só que em 2004, logo depois, né, isso foi logo depois, gente, concluí, chegou 2004, fui fazer o cursinho para vestibular, e aí veio o boom em Petrolina, né, uma universidade, a primeira universidade federal, no interior, que foi a Univasf, né, a Universidade Federal do Vale do São Francisco. E aí, automaticamente, dentre as opções do curso,
colocadas pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é a Univasf, tinha um curso de psicologia. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre o curso e aí decidi realizar e prestar esse vestibular. Foi um evento muito grande, esse vestibular na cidade. Eu lembro que tinha caminhões, ótimo. Tinha ônibus na cidade, porque vinha uma galera de fora para prestar esse vestibular, né? E por aí vai indo. E eu fui aprovada. E aí, então, fui aprovada em psicologia, fui a primeira turma de psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e a gente iniciou em 2004, em meados de outubro. Em meados de outubro, a gente iniciou o primeiro semestre. E aí, antes de falar um pouco da minha experiência com relação ao curso de psicologia, aí que vai. E aí, ao longo do que eu for falando, vocês vão perceber essa diferenciação do que a gente pode pensar esse estudante de ensino médio e esse estudante de faculdade. Inclusive, tem um erro aí no slide médico, mas eu peço desculpa. Como eu digo a meus alunos, eu pisquei na hora, mas vamos seguindo. E aí, assim, eu acho que um dos principais elementos e diferenças, e vocês vão observar isso na minha fala, é a tua apropriação com relação ao teu processo de ensino e aprendizagem, né? Seja pelo teu processo de autonomia, dentro do contexto da faculdade, etc. e tal, mas também porque eu percebo que, muitas vezes, esse posicionamento crítico diante de diferentes elementos perante a vida e etc. e tal, ele ainda é, infelizmente, mais destacado no contexto da faculdade e não no contexto de ensino fundamental e etc., de ensino médio, etc. e tal, porque no ensino médio a gente fica muito focado nessa ideia de vestibular, a gente fica muito focado nessa ideia de buscar de prestar um vestibular, de prestar uma escolha, porque, assim, é um processo que a gente chama dentro da psicologia, que você está ali, terminando um conceitozinho que a gente tem de moratória social, você está terminando esse processo para entrar na vida adulta, vamos pensar assim, mais ou menos por aí, de uma maneira bem rasteira, para que vocês entendam. E aí, assim, automaticamente você vai dar entrada na vida adulta, ou não, né, tem alguns que acabam inserindo esse processo aí antes dos 17 anos de idade, 16, vai depender aí do processo, mas assim, resultado, mas é o primeiro processo de escolha para tu pensar a tua vida adulta, então automaticamente isso é muito importante, né, e aí eu percebo que uma das grandes diferenças quando a gente pensa esse estudante de ensino médio, esse estudante de faculdade, está muito relacionado a esses processos, entendeu? Muito relacionado. Aqui o nosso estudo no ensino médio é muito focado nessa ideia do vestibular, então, assim, é uma lógica diferente de estudo, é uma lógica que muitas vezes você está estudando, é como se você estivesse sendo formado para participar de determinada prova, entendeu? E aí, já o estudante de faculdade, não, você tem que ser ativo no seu processo de conhecimento, você tem que buscar vários outros elementos, é o momento que você tem para se aprimorar, né, para se dedicar àquela escolha que você fez, né, e vocês vão perceber o quanto isso é possível diante das várias possibilidades. Mas vamos lá. Antes de falar também da minha trajetória, vem aí o curso de psicologia. O curso de psicologia, ele é um curso que ele é regulamentado no nosso país desde o ano de 1962, né, e aí ele tem várias possibilidades de atuação, né? Psicologia, vamos dizer, ele estuda, ele tem como objeto de estudo, ele tem como objetivo, está muito relacionado ao ser humano, às relações do ser humano e etc. e tal. Então, são muitas as possibilidades de atuação de um psicólogo. E aí o psicólogo, o que observa? O psicólogo está relacionado ao estudo desse ser humano, mas assim, muitas ciências estudam o ser humano, e o psicólogo vai fazer o teu recorte, a psicologia vai fazer o teu recorte, né, teu recorte teórico, que são vários, inclusive, porque o ser humano é muito complexo, vamos pensar assim, então são vários recortes diferentes, e aí automaticamente a gente também está em vários lugares, né. E aí, por exemplo, quando muitas vezes as pessoas pensam em psicologia, uma das áreas que vem muito, emerge assim, na fala de vocês, surge muito na fala de vocês, é a questão da área clínica, né? É o atendimento clínico, que pode ser atendimento clínico individual, atendimento clínico pensando no contexto familiar, pensando no contexto, por exemplo, de casal, e por aí vai indo. Então, assim, de fato, a clínica é uma área tradicional dentro da psicologia, entendeu?
que a gente poderia aqui passar dias conversando sobre isso. Mas vamos seguir. Não existe só essa área de atuação. Então, assim, o psicólogo atua na área escolar educacional, psicólogo atua na área jurídica, entendeu? Psicólogo atua na área organizacional, psicólogo atua na área de trânsito. Então, assim, se você vai, por exemplo, procura uma autoescola para tirar sua habilitação. Então, lá tem um profissional de psicologia. Uma das etapas é a realizar os testes lá com o psicólogo, a avaliação com o psicólogo para estar investigando esse processo, entendeu? A área hospitalar e da saúde, né? A gente vive aí, como eu já falei para vocês, processo de pandemia, né, com relação ao Covid, e o profissional de psicologia é extremamente importante, né, com relação a esse momento que a gente está vivendo hoje, porque a gente está falando, existem processos de adoecimento psíquicos, existem muitos elementos que acabam emergindo, que acabam surgindo, né, que são desencadeados por todos esses momentos que a gente está vivendo, né. Lógico que algumas cidades sentem mais, outras cidades sentem menos, e tem relação com a quantidade de casos diagnosticados, e não só por isso, né, mas, assim, um noticiário que você assiste em excesso, dentre vários outros elementos, isso acaba, sim, desencadeando vários processos. Então, assim, a psicologia hospitalar de saúde é extremamente importante, psicologia do esporte, né? Não sei se vocês já ouviram falar aí, Copa do Mundo, as últimas Copas do Mundo, a última Copa do Mundo mesmo, a última anterior, foi muito discutido sobre essa questão do psicólogo nessa área, né? A importância que a psicologia poderia colocar aí para a seleção brasileira, entendeu? E que muitas vezes ainda não é valorizado, né? Que aí é uma coisa importante se discutir, né? Infelizmente, se a Força-Saga estivesse agora na sala e fizesse uma roda de conversa, vamos pensar assim, a gente poderia conversar, por exemplo, o que você acha que estuda a psicologia? Existem vários mitos com relação a isso, entendeu? Do que é que se estuda a psicologia, entendeu? Algumas pessoas acham e dizem assim, a psicologia é coisa de doido, psicologia é coisa de maluco, né? Então, assim, na faculdade de psicologia, vocês entendem que não. Primeiro, psicologia não é só coisa de doido, nem só coisa de maluco, e segundo, que a gente tem que desconstruir, entendeu? Essa ideia de louco, de maluco, de doido, entendeu? O que é normal e o que não é normal, né? Então, a gente precisa desconstruir todos esses processos dentro de uma faculdade de psicologia, e não só isso, vários outros elementos, né? E por aí vai indo, né? Existe também a área da psicologia social, que é a área que eu escolhi, é o meu lugar, a minha fala é muito voltada para isso, o meu processo de formação é muito voltada para esse contexto. Então, vamos lá. Eu, a graduação e a psicologia, né? Eu me formei em 2009, fui a primeira turma, como eu já falei, e tem pontos positivos e negativos, né? Com relação a ser uma primeira turma de uma faculdade federal. Que eu identifico muito mais pontos positivos do que muito mais pontos negativos, para ser bem sincera para vocês. Mas, assim, o meu processo dentro da graduação, ele foi um processo que eu aproveitei todas as possibilidades, todas as oportunidades que a faculdade possibilitou para mim, entendeu? Pontos negativos é que, por exemplo, quando a Univasf surgiu, eu não sei se vocês conhecem Petrolina, a Univasf hoje é uma universidade que ela tem vários campi em vários estados, não só Bahia, mas é Bahia, Pernambuco, Piauí, e várias outras localidades, e várias outras cidades, e por aí vai indo. Entendeu? Mas isso não existia necessariamente. Psicologia ficava em Petrolina. E a gente, quando chegou, a gente foi para o campus do Cefet, que é o atual IF Sertão, salvo me engano. E a gente foi para lá, foi selecionado dois blocos e estudamos lá. A cantina, por exemplo, o local de alimentação era o local que o Cefet proporcionava. A gente não tinha, no primeiro semestre, a gente não tinha uma biblioteca, os livros estavam chegando, os livros estavam sendo comprados, entendeu? Mas, gente, e aí eu passei por esse processo de mudança de lá para o local mesmo que a Univasf tem,
próximo do shopping ali de Petrolina, eu passei por tudo isso ao longo da minha graduação dos 5 anos, entendeu? Mas muitos mais outros pontos positivos é que eu posso estar citando para vocês. Eu tive, e aí que definiu a minha trajetória que eu tenho atualmente com relação à psicologia. Eu aproveitei todas as oportunidades com relação à possibilidade de eventos científicos, aí a congressos, então eu viajei muito, todas as possibilidades que eu tinha para participar de um congresso em São Paulo, participar de um congresso em Salvador, participar de um evento em Recife, sempre que eu tinha essa possibilidade eu ia, para eu ir aprimorando, entendeu? Eu ia entrando em contato com várias temáticas possíveis dentro da psicologia. E digo mais, isso desde o primeiro semestre, porque a faculdade, a psicologia, ela é composta por 5 anos, e aí a gente tem período, é diferente a contagem, né? Então, assim, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oito, nove, 10. E aí você se forma. Então, vamos seguindo. Outra oportunidade muito importante dentro da graduação foi a oportunidade com relação à pesquisa. Então, assim, eu participei de muitas pesquisas dentro da minha graduação, e isso definiu a minha história, que hoje, porque eu trabalho, do que eu trabalho atualmente, né? Então, assim, inicialmente, eu participei de pesquisas com relação aos direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes, né? Estou falando com muitos adolescentes aí. Com relação a esses direitos sexuais e reprodutivos, então a gente ia, por exemplo, nas unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde, o postinho de saúde, que é popularmente conhecido, e a gente realizava pesquisa. O que é isso? A gente conversava com profissionais que pertenciam àquela unidade de saúde, a gente realizava as visitas, participava da dinâmica daquela unidade de saúde para investigar se existiam ações direcionadas para os adolescentes, né, com relação aos direitos da saúde sexual e reprodutiva. Como assim, Jaice? A garantia de acesso à camisinha, se existiam diálogos para que vocês fossem acolhidos dentro do espaço de saúde, então, assim, vários elementos de uma maneira geral, né? Existiam ações específicas, existia um grupo de adolescentes para conversar sobre sexo, para conversar sobre sexualidade, o que é que existia? Então, assim, eu participei de pesquisas, desse grupo de pesquisa, muito tempo, praticamente toda a minha graduação. Terceiro, quarto semestre, até o último semestre eu estava inserida dentro desse grupo de pesquisa e participando dessas pesquisas relacionadas ao campo da psicologia, considerando o campo da saúde, e também o campo social, né? Porque aí eu trabalhava com temáticas que é o que eu trabalho atualmente, né? Temáticas relacionadas a gênero, sexualidade, e por aí vai indo. Eu também... dentro da graduação, você tem muitas oportunidades pensando em estágios que são considerados básicos para isso, contando a minha experiência lá dentro da Univasf. Estágios que são considerados básicos com relação à vivência. Então, eu participei, por exemplo, de serviços relacionados à atuação às mulheres, e atuação e acolhimento com relação às mulheres em situação de violência doméstica, e é com isso que eu me identifiquei muito dentro do curso de psicologia. Então, assim, eu fazia estágios dentro da delegacia especializada de atendimento às mulheres, eu fazia estágios dentro de centros de referência de acolhimento às mulheres, centro de referência de atendimento às mulheres em situação de violência, que é um centro que tem profissionais de direito, profissionais de psicologia, pode ter pedagogo, assistente social, vários profissionais que dão apoio a essas mulheres em situação de violência, e por aí vai indo. Então, assim, isso para que vocês percebam que eu tive um processo de formação muito voltado para a perspectiva da pesquisa, para a perspectiva da área acadêmica, que é uma outra possibilidade de atuação dentro, não só da psicologia, mas de qualquer outra área. Então, quando eu concluí a minha faculdade, no ano de 2009, paralelo ao processo de conclusão de uma graduação, que você precisa, por exemplo, produzir um trabalho de conclusão de curso, precisa concluir os estágios, fazer relatórios de estágios e por aí vai indo, eu, paralelo, decidi procurar um mestrado, que lá em Petrolina não tinha.
E foi aí que eu moro atualmente em Salvador, já tem 10 anos, Salvador, Bahia, e foi aí que no ano de 2009, vocês têm que entender que quando a gente pensa o processo de especialização pós uma faculdade, ele pode ser um processo lato sensu ou stricto sensu, que é isso, Jais. Então, vamos lá. Lato sensu, gente, a gente está falando das especializações mínimo de 360 horas. Então, eu vou me especializar. O objetivo é que você gostou de um determinado tema e eu vou me especializar naquele determinado tema, porque vocês precisam entender que quando um diploma, por si só, ele não é o bastante. Entendeu? A gente tem que estar atualmente, sempre se atualizando com relação à profissão e à escolha que a gente teve na nossa vida. E vocês vão entender que hoje, mesmo depois de 10 anos, eu continuo buscando novas questões dentro da minha profissão. E com vocês será o mesmo. Então, assim, a gente nunca deixa de estudar. Isso é algo que vocês precisam entender. Porque até onde você for trabalhar, vai exigir que em algum momento você continue estudando. Então, assim, e tem a perspectiva stricto sensu, que foi o que eu decidi fazer, porque a minha ideia é que eu queria ir para a área acadêmica, eu queria ser professora universitária, professora de ensino superior, e para que eu conseguisse ser uma professora de ensino superior e conseguisse prestar concursos, por exemplo, para a área pública, vamos pensar assim, para universidades públicas, eu precisava ter um título de mestrado e um título de doutorado, e aí foi o que eu fui buscar. Então, ainda em 2009, paralelo a esse processo de conclusão do trabalho de conclusão de curso, eu ia para Salvador. Porque, como eu me identifiquei muito com a área da questão da temática da violência contra as mulheres, eu percebi que a psicologia, ela não me dava elementos necessários para que eu conseguisse me aproximar dessa área especificamente, eu precisava ir além disso, entendeu? E aí, assim, lógico que tem todos os aspectos psíquicos e etc e tal, que a gente leva em consideração, mas eu precisava ir além. E aí foi aí que eu descobri, né, que eu tive acesso ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos das Mulheres, Gênero e Feminismo, que fica na Universidade Federal da Bahia, e aí eu decidi prestar o mestrado, no ano de 2009 fui aprovada. Vocês têm que entender que a graduação de psicologia são 5 anos, o mestrado são 2 anos e o doutorado são 4 anos. Esse é o prazo que você tem para a conclusão desse processo. O mestrado, você desenvolve uma dissertação. Você tem um tema e você tenta aprofundar sobre esse tema. Entendeu? E todas essas seleções, o processo de seleção, ele é um processo complexo, porque você faz várias etapas. Você tem uma prova de idioma que você vai lá e faz, você tem uma prova de conhecimento específico que você vai lá e faz, você tem um projeto de pesquisa que você constrói e que vai ser avaliado dentro desse processo de seleção, e você tem uma entrevista que é realizada. Depois dessas etapas, tem a classificação, e se você ficou classificada dentro do número de vagas, você é aprovado. Paralelo a isso, você tem um investimento, você tem uma contrapartida por parte da instituição, que é uma bolsa, que na época o mestrado era no valor de R$ 1.200, e o doutorado no valor de R$ 1.500, salvo me engano. 1.800, 1.500. Agora não lembro exatamente para falar para vocês. Então, assim, eu precisava, inclusive, ganhar a bolsa para conseguir morar em Salvador, porque eu precisava ter dinheiro para manter os meus gastos básicos, né? E por aí vai indo. Então, na semana que eu formei, eu fui aprovada no mestrado e devo ir embora para Salvador no ano de 2010, em meados de março, eu estava morando aqui e fazendo um mestrado. Fiz o mestrado, como eu consegui a bolsa no mestrado, eu não trabalhava, eu só fazia o mestrado, que por si só já é um trabalho, para ser bem sincera a vocês. As pessoas dizem assim, pô, você não trabalha, só estuda? Você não sabe o quanto é difícil estudar e o quanto é difícil fazer um mestrado, um doutorado, assim, o quanto é difícil fazer tudo, né? Cada um tem suas dificuldades diante dos seus vários contextos, e a gente precisa entender e valorizar isso, né? O processo de cada um e a vivência de cada um. Mas, seguindo, concluí o mestrado, como são 2 anos, concluí em 2012. Aí eu escrevi minha dissertação de mestrado, e a minha dissertação de mestrado foi uma pesquisa que eu realizei no município de Juazeiro,
sobre as rotas percorridas pelas mulheres, rota crítica, um conceito chamado rota crítica, percorridas pelas mulheres em situação de violência no município de Juazeiro, Bahia, né? Esse conceito de rota crítica é um conceito que é desenvolvido por uma pesquisadora chamada Montserrat Sagor, que ela realiza que, assim, a rota crítica, o percurso que a mulher realiza dentro das redes de serviços, dentro das redes relacionais de apoio dela, ou de não apoio, que dão conta do processo de enfrentamento, para ela tentar romper a situação de violência, né? Que aí seria um outro momento para a gente discutir isso. E aí, assim, eu fiz essa pesquisa, etc. e tal. Concluí o mestrado em 2012 e, desde então, atuo como professora universitária, né, em cursos de psicologia, não só em cursos de psicologia, porque vocês vão perceber que a gente estuda psicologia em variados outros cursos. Já fui professora em curso de serviço social, já fui professora em curso de fisioterapia, em curso de enfermagem, por aí vai indo. Então, assim, e já trabalhei em muitas instituições aqui em Salvador e na região metropolitana de Salvador, que são regiões próximas, como, por exemplo, Camaçari, que dá para você ir e voltar, tipo Terra Nova, Salgueiro. E aí, o que é que acontece? Em 2015, eu decidi que eu precisava seguir. Então, eu concluí o mestrado em 2012, fui trabalhar, e eu digo, não, eu preciso correr atrás do doutorado. E aí, fiz a seleção e fui aprovada no doutorado, no ano de 2015, comecei o meu doutorado. O doutorado tem um prazo de 4 anos. No doutorado, você constrói uma tese, porque você tem que construir uma temática que seja, vamos dizer assim, inédita. Não é que seja inédita, no sentido de que você precisa, você tem 4 anos para desenvolver aquele tema. Então, você tem que trazer... Eu, como a professora minha, chama de catombo. Você tem que trazer um catombo diferente, um calombinho ali, ó, dentro dessa produção de conhecimento. E aí, a minha tese eu defendi ano passado, em dezembro de 2019, e a minha tese também foi na área de violência contra as mulheres, e ela é intitulada... foi sobre o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. É uma política pública que existiu, né, em alguns anos anteriores, 2007, 2008, dando conta do prazo até 2015, por aí vai indo, que tentava unir diferentes políticas públicas. E aí a minha tese, ela tinha era para analisar a questão da implantação e articulação desse Pacto Nacional no estado da Bahia, entendeu? E aí, eu concluí esse processo no ano passado, em 2019, né? E aí, o que é que acontece? Aí tem aí, atualmente, desafios futuros. Dentro de todo esse processo, eu trabalhei já em instituições privadas e também instituições federais, fazendo seleção para o cargo de professor substituto. Então, já fui, por exemplo, professora substituta do curso de psicologia da Universidade Federal da Bahia, e atualmente eu trabalho na Fundação Cairu, no curso de psicologia. Eu leciono disciplinas muito voltadas, geralmente, para a área social, a área do desenvolvimento humano, inclusive ensino sobre a perspectiva do adolescente, por aí vai indo. Também ensino na Fundação Visconde Cairu, que fica aqui em Salvador, no curso de contábeis, de ciências contábeis. Paralelo a isso, eu fiz uma outra seleção com a professora substituta na Universidade Federal da Bahia, especificamente no curso de Gênero e Diversidade, no bacharelado de Gênero e Diversidade, e eu estou atualmente como professora substituta do curso do bacharelado de Gênero e Diversidade da Universidade Federal da Bahia, e atualmente as aulas na Fundação Visconde de Cairu, elas estão mantidas no formato das atividades remotas, que é a mesma lógica do que vocês estão vivenciando. A gente tem aulas por videoconferências, tem plataformas online, e que a gente está encerrando esse semestre por conta do processo da pandemia.
E por aí vai indo, entendeu? Então, assim, e com relação aos desafios futuros, eu concluí minha fala, vocês precisam entender que a cada ciclo que a gente fecha, são outros que a gente abre, né? Então, assim, automaticamente, eu fechei o meu ciclo do doutorado ano passado e agora eu tenho novos desafios. Então, eu senti necessidade de voltar para áreas mais específicas, de um campo específico da psicologia, então, já estou buscando especialização em algumas áreas específicas. Durante o processo da pandemia, decidi fazer uma especialização em educação à distância, estou fazendo, estou no segundo módulo, porque, assim, eu já trabalhava com educação à distância, já participei de 3 cursos, 2 de especialização e de extensão lá na UFBA, desde 2012, mas, assim, percebi a necessidade de ter uma especialização na área, então, assim, aproveitei o contexto da pandemia e fui buscar. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que vocês entendam que, quando vocês se formarem, quando vocês escolherem o processo da área de atuação de vocês, vocês vão buscar, vocês vão perceber que a própria dinâmica, a própria lógica das escolhas de vocês vão demandar que vocês busquem novos conhecimentos e por aí vai indo. E é isso que eu quero deixar assim como mensagem final para vocês. Que vocês percebam que, observe que o meu processo não foi linear. Inicialmente eu nem pensei em psicologia, inicialmente eu prestei para direito, depois veio a psicologia, e aí, assim, o primeiro semestre foi conturbado, o segundo semestre eu me identifiquei, o terceiro semestre eu me apaixonei, entendeu? Pela psicologia, e aí por aí vai indo. Aí eu tive um processo de escolha dentro de que área eu queria seguir, e aí eu percebi que para eu seguir determinada área eu precisava fazer isso, e eu fui buscando, e que não foi linear, né? Não foi linear, e vocês precisam entender que será assim, né? Que cada um vai conseguir diante dos seus objetivos, e o importante é você tentar descobrir o que você gosta, entendeu? Tentar descobrir o que é que você mais se identifica, né? Porque quando a gente faz alguma coisa, não é clichê, né? Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, existe um amor aí, existe um prazer muito grande de desenvolver essa atividade. E aí, quando vocês escolherem e bater aquele rodou a chavinha, vocês vão perceber que, poxa, gostei, e vocês vão fazer e vão atuar de maneira muito prazerosa. Então, assim, eu, por exemplo, quando estou lecionando e termino uma aula, eu termino uma aula muito feliz, porque eu estou ministrando aula sobre o que eu gosto, da interação com meus alunos, entendeu? Do processo de aprendizagem, do crescimento dos meus alunos, e por aí vai indo. Então, assim, desejo sorte para todos e todas nesse processo. Se tiverem alguma dúvida aí, porque eu sei que é muita informação, tentei ser mais rápida possível. Se tiverem alguma dúvida, o meu e-mail está aí, jaice.psi@hotmail.com. Podem entrar em contato. E um cheiro em cada um, se cuidem, e espero que a minha experiência ajude vocês aí nesse processo de escolha. Tchau!